Uma das perguntas mais comuns que sempre me fazem é: se Deus é tão bom, se Deus é tão todo-poderoso, então por que coisas ruins acontecem? Ou a forma mais comum é: por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Agora, precisamos estabelecer uma base de pessoas. Pessoas são pecaminosos. É por isso que coisas como crime e roubo e agressão e coisas do tipo existem neste mundo. Este mundo é um mundo mau porque o pecado entrou no mundo. Então a frase não deveria ser: por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Pessoas? Deveria ser: por que coisas boas acontecem a pessoas más? Se nos aproximarmos em tempos de crise de um gráfico de linha, certo, parece que a linha está despencando quando coisas ruins acontecem. Mas se nos afastarmos e observarmos toda a nossa vida em um gráfico de linha, ela provavelmente estaria subindo. Nossas vidas são, na sua maioria, boas. Obviamente, haverá coisas ruins que acontecem porque o pecado está no mundo. Vivemos em um mundo pecaminoso, então coisas ruins existem e a possibilidade do mal existe. Então, a frase deveria ser: por que coisas boas acontecem a pessoas más? Porque somos pessoas más e porque nossos corações são inicialmente ignorantes em relação a Deus, não merecemos nada bom. Merecemos a morte e a condenação eterna. No entanto, é pela graça de Deus que coisas boas acontecem e é pela graça de Deus que temos a chance de alcançar a vida eterna através dele. Agora, o problema do mal entrou neste mundo por causa da desobediência de Adão e Eva. Eles comeram do fruto que Deus lhes disse para não comer, e por causa disso, a morte se tornou uma realidade. A morte e o pecado não era uma intenção de Deus. Deus não pretendia que a morte fosse uma realidade. Gênesis capítulo 3, versículo 19 diz: porque você é pó e ao pó você retornará. Retornar. Então essa ênfase no pó é uma ênfase que você sabe, o homem foi feito de praticamente nada, quase nada, certo? Somos feitos do pó. E Deus está dizendo, depois de comer o fruto por desobediência, Deus diz: do pó você foi feito e ao pó você retornará. Então agora a morte é uma realidade porque o pecado entrou no mundo, não apenas para Adão e Eva, mas para toda a humanidade. Para a humanidade depois de nós, para o passado, tudo tornou-se uma realidade. Mas Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos herdam o pecado. Quando nascemos, por causa da desobediência de Adão e Eva, todos herdamos o pecado. Isso prova que somos uma sociedade pecaminosa. Pessoas horríveis. Quero dizer, até temos pensamentos ruins e intenções esporádicas que não são necessariamente boas que surgem em nossas mentes na forma como reagimos. Portanto, ninguém pode dizer que está sem pecado. Ninguém pode dizer que é, em última análise, bom, certo? Romanos 6:24 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. É somente através de Cristo que podemos ser salvos desta condenação eterna. É acreditando e sabendo que Ele é Senhor e obedecendo a Ele, certo? Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem e a morte pelo pecado, e assim a morte passou a todos os homens porque todos têm pecado. Todos pecamos e carecemos da glória de Deus. A sorte é que o cristianismo não se baseia em obras ou estaremos absolutamente perdidos, porque somos um povo pecador. Não há como nossas obras compensarem a bondade de Deus, certo? Agora como nós podemos ser salvos dessa maldade, certo? Atos capítulo 3, versículo 19 diz: arrependei-vos, pois, e afastai-vos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados. Quando nos arrependemos de um coração que ama Jesus o suficiente para querermos mudar, arrependemos-nos dos pecados que cometemos, em que é como se o quadro negro tem seus pecados anotados. E quando nos arrependemos, Jesus limpa essa lousa e é como se nunca tivesse acontecido. Jesus pode perdoar pecados por causa de sua divindade, porque Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ele tem o poder de perdoar pecados. É por isso que vemos muito no Novo Testamento, por causa da fé radical das pessoas, Jesus perdoa pecados. É algo muito bonito. E Romanos 12:9 diz que o amor seja sincero. Abominai o que é mal, apegai-vos ao que é bom. Jesus é bom. Jesus é a verdade. Portanto, podemos encontrar a verdadeira alegria nele. Em última análise, coisas ruins acontecem porque vivemos em um mundo pecaminoso. Todos os homens pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A diferença é que Jesus é a verdadeira bondade. Jesus é a verdadeira verdade, certo? Então, por causa dessas coisas ruins, podemos saber como é a verdadeira alegria em Cristo Jesus. Agora, a coisa mais comum que vejo é quando as pessoas entram nesse momento de angústia, elas culpam Deus.
pelas coisas horríveis. Deus não é quem está causando essas coisas ruins a você. Deus não está causando. Veja, Satanás é o enganador supremo querendo que você culpe Deus por tudo e pense que Deus é quem causou essas coisas ruins. Deus não está causando. Existe a possibilidade de permissão, certo? Deus pode permitir que essas coisas aconteçam. Por quê? Porque elas podem, em última análise, direcionar seus olhos para Ele. Quando estamos em tempos de aflição e tristeza, sabemos como a verdadeira tristeza se sente. Então podemos saber como a verdadeira alegria se parece. E a verdadeira alegria pode ser encontrada em Jesus.